Meus irmãos, graça e paz, fique de pé, permaneça de pé, por gentileza. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Nós estaremos pensando um pouquinho sobre uma porção das Escrituras Sagradas, baseada na carta do apóstolo João. Nós estaremos lendo a partir do verso 5. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o verso 2, capítulo 2, verso 2, perdão. Todos encontraram? Amém? Amém? Vamos ler? O texto sagrado diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, aqui está a Tua santa palavra, que nessa tarde, pela Tua graça e bondade, Tu possa falar ao nosso coração. Seja conosco nessa tarde, ministra ao coração do Teu povo que aqui está, como também aos irmãos que nos acompanham de forma remota, que nesse momento, Senhor, Tu possa, através da Tua bondade, ó Deus, ministrar sobre as nossas vidas, e nos faz lembrar aquilo que nós meditamos, que nós oramos, e faça com que nossos irmãos recebam nessa tarde como palavra do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, essa é uma epístola do apóstolo João. João escreveu o evangelho que leva o seu nome, 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª a João, e escreveu também o livro de Apocalipse. Então é esse João apóstolo que escreve a primeira carta que leva o seu nome. Ele escreveu essa carta em meados dos anos 90 depois de Cristo, mais ou menos nos anos 90 depois de Cristo. E ele escreveu essa carta provavelmente de Éfeso, onde bem velhinho ele pastoreava aquela igreja, certo? E essa carta, ela é uma carta circular, ou como nós chamamos, uma carta geral, ou universal, como vocês queiram. Por quê? Porque ela não é uma carta direcionada a uma pessoa, então ela não é uma carta pessoal, nem ela é uma carta direcionada a uma igreja, por exemplo, a Éfeso, ou a Corinto, ou aos Colossenses. Não, ela é uma carta geral. Em outras palavras, o que significa isso? Essa carta foi uma carta que provavelmente circulou em todas as igrejas do primeiro século. Por essa razão, ela é considerada uma carta geral ou uma carta universal. Com que propósito João escreveu essa carta? Pelo menos 2 propósitos havia no coração do apóstolo quando ele escreveu essa carta. Primeiro, para expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Porque um falso mestre, ele não só é corrupto no caráter, mas principalmente na doutrina. Não importa se um falso mestre é uma pessoa de conduta ilibada. Se ele prega uma falsa doutrina, ele é um grande instrumento de Satanás dentro de qualquer comunidade.
Não importa se ele é pastor, não importa se ele é presbítero, não importa se ele é bispo, se ele não consegue ser fiel a um texto sagrado, com certeza ele pode ser chamado de um falso mestre. Esse foi o primeiro propósito de João escrever essa carta. Segundo propósito, para confirmar os verdadeiros crentes na doutrina dos apóstolos. Se no Evangelho de João, João se preocupa para falar para os seus leitores como obter a vida eterna, na primeira carta ele vai dizer o seguinte, que você já tem a vida eterna. Ele vai confirmar na vida dos verdadeiros crentes a doutrina dos apóstolos. Essa carta, irmãos, ela é um documento tão precioso que o criador do metodismo, John Wesley, diz o seguinte sobre ela. Presta atenção. Ela é a mais profunda de todas as escrituras sagradas. Um comentarista chamado William MacDonald, sobre essa carta, ele diz o seguinte: essa epístola é como um álbum de família, pois ela descreve aqueles que são membros da família de Deus. Antes de nós irmos para o texto, me permita fazer uma coisa aqui nessa tarde. Eu vou usar o verso 1 ao verso 4 como introdução da minha mensagem nessa tarde. Eu gostaria de falar, pela misericórdia de Deus, sobre o seguinte tema: andando na luz. Andando na luz. O verso 1, João diz o seguinte do capítulo 1: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Uma informação preciosa que vai lançar luz para o que a gente vai ver aqui no transcorrer dessa ministração. Está baseada aqui no verso 1. João afirma, capítulo 1, verso 1, que Jesus sempre existiu. Por que ele faz esse esclarecimento? Porque para os falsos mestres, eram mestres gnósticos, Jesus era um fantasma. Jesus, na realidade, não existiu como homem, porque era impossível Deus habitar na forma de homem. E por essa razão, João começa essa epístola dizendo o seguinte, que o que eles ouviram, o que eles viram com os próprios olhos, o que contemplaram e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O autor sagrado coloca o machado na raiz dessa heresia e diz o seguinte a todos: o Senhor Jesus era um homem real, nossos olhos o viram, nós conseguimos tocá-lo, e o seu corpo, mesmo depois da ressurreição, era um corpo real, podia ser tocado, podia ser observado. Ele coloca isso como em primeiro lugar. No verso 2, olha o que ele diz: e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que informação importante ele dá aqui. Ele diz o seguinte, que a vida se manifestou. Que vida era essa? A própria pessoa de Jesus Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Que Jesus nasceu, que Jesus viveu entre nós, que Jesus morreu, foi tirado de um madeiro, foi sepultado e ressuscitou. É isso que João está dizendo, ou seja, ele está amarrando que Jesus foi um personagem histórico, que ele realmente era real. É isso que João está nos dizendo, inclusive na sua ressurreição, porque depois de ressurreto, ele passou pelo menos 40 dias, apareceu a um grupo em grupos de até 10 pessoas, e esse corpo real de Cristo podia ser tocado, podia ser visto, podia ser apalpado. É isso que João está dizendo. Por que ele faz essa narrativa inicial? Porque ele está colocando para os mestres gnósticos que Jesus não era o quê? Um fantasma como queriam eles. Tá certo? E infelizmente muitas pessoas dentro da igreja do primeiro século estavam acreditando nessa heresia. E ele diz ainda no verso 3 e 4, diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Posso lhe fazer uma pergunta aqui, vou lhe dar a resposta. Tem um louvor que diz o seguinte: ninguém explica Deus,
Já ouviu ele? Heresia pura. Sabe por quê? Porque Jesus é a exegese de Deus. Se alguém quiser conhecer Deus, tem que conhecer necessariamente Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus. O que João está colocando aqui no verso 4, é que quem tem comunhão com o Pai e com o Filho, tem relacionamento estreito com Cristo. E essa pessoa que tem relacionamento estreito com Cristo, ela não consegue deixar de proclamar esse Cristo. É isso que João está dizendo. Agora vamos para o nosso texto, a partir do verso número 5, o texto que nós acabamos de ler. Verso 5, vou reler. A mensagem que dele ouvimos, ou seja, que não se tratava de um fantasma, nós ouvimos dele, e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Meus irmãos, João aqui é simples e direto. Ele está dizendo que nos 3 anos de ministério terreno de Cristo, Cristo ensinou a eles uma mensagem simples a proclamar. Qual? Que Deus é luz. E nele, em Deus, não há treva alguma, não há treva nenhuma. Em outras palavras, o que é que João começa a nos ensinar? Em primeiro lugar, que Deus é luz, no sentido de se revelar ao homem. Entenda uma coisa aqui nessa tarde. Você só consegue se relacionar com Deus porque Ele se revelou para você. E sempre foi o propósito de Deus se revelar ao homem. Deus tem uma missão, a chamada Mission Dei, revelar-se ao homem. E como Deus faz isso? Deus sempre fez isso através da natureza, né? Deus sempre fez isso através da nossa consciência. Todo homem, mesmo caído, ele tem, irmãos, ele tem discernimento sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Ninguém peca expondo isso para ninguém. E quem colocou essa consciência no coração do homem? O próprio Deus. Mas Deus também se revela nas Escrituras, e principalmente na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus é luz, em primeiro lugar, porque Ele revela-se ao homem. Ele quer que o homem o conheça. Segundo, Deus é luz no sentido de perfeição moral. Ele é santo, Ele é puro. Nele, em Deus, não existe nenhuma mácula em seu caráter. Ele é santo. Nesse sentido também que João afirma que Deus é luz. O que é que a gente aprende aqui? Se eu me relaciono com um Deus santo, se eu tenho um relacionamento estreito com um Deus santo, é natural que essa pessoa que tem esse relacionamento estreito deva exibir santidade na vida. Base bíblica para isso você pode ler em casa. 1 de Pedro 1, versículo 15 e 6, quando o apóstolo Pedro diz: sede santo, porque eu sou santo, usando um texto que está lá em Levítico. Então o que é que nós aprendemos aqui? Se uma pessoa diz ter um relacionamento estreito com Cristo e não produz na vida dela santidade, esse relacionamento é falso. Terceiro ponto, ainda falando sobre Deus é luz. Deus é luz no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. E mais, nele não há treva alguma. Irmãos, todo pecado é em primeiro lugar contra Deus. O fato do céu ter conhecimento sobre o que nós praticamos na terra já devia ligar um alerta para nós. Agora perceba uma coisa interessante. Em todos os escritos de João, desde o Evangelho, as suas 3 cartas, principalmente, trevas tem uma conotação moral. O que eu estou querendo dizer aqui? Quem vive nas trevas, ou seja, quem vive no erro, não tem vida com Deus. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João, por exemplo, lá no Evangelho dele, capítulo 8, verso 12. Para esse mesmo apóstolo, as trevas significam imoralidade na vida sem Cristo. João 3,19. Se alguém professa ser cristão e vive de forma imoral,
você nunca nasceu de novo, meu querido. É isso que o texto está nos dizendo, porque Deus é luz, Ele não é trevas. Mas há outra coisa para nós considerarmos aqui: quem vive nas trevas não ama. Quem vive nas trevas vive com ódio um dos outros. E você vai perceber na epístola de João, se você ler ela toda, que João divide a humanidade em duas partes. Para ele, para o apóstolo sagrado, a humanidade é dividida em duas classes de pessoas: os filhos da luz e os filhos das trevas. Para João, a humanidade se divide dessa maneira: aquele que vive na luz, anda na luz, e aquele que vive nas trevas, anda nas trevas. Deus é luz nesse sentido aqui que eu falei para você. Um outro ensinamento para nós aqui, nesse terceiro ponto, quando diz que Deus é luz, no sentido de que nada pode ficar oculta aos seus olhos, e que nele não há treva nenhuma. Deixa eu dizer algo aqui para nós irmos para o verso 6. Abra seus ouvidos, por gentileza. Deus não tem comunhão com quem vive nas trevas, porque Ele é luz. Ele é luz. Agora, por favor, vá para o verso 6. Olha o que o verso 6 nos diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os falsos mestres, gnósticos. Por que gnóstico, irmão? Deixa eu dar uma palhinha aqui. O mundo no tempo de João era dividido para os gnósticos em duas partes. Existia aquilo que não era matéria, existia aquilo que era matéria, o corpo. Para os gnósticos, tudo que tinha matéria era má, o que valia era o espírito. Eles defendiam essa tese. Então, para esses mestres, você podia fazer o que você bem entendesse com o seu corpo, seu espírito não seria atingido. Veja que heresia drástica eles pregavam. E esse povo entraram dentro da igreja, os mestres gnósticos, com essa heresia. Entravam e ensinavam o seguinte: olhe bem, alguém pode ter comunhão com Deus e viver de qualquer maneira, da maneira como bem entender, e ele pode ser considerado cristão. Esse era o ensinamento que estava acabando com algumas igrejas, entre elas, de uma forma muito mais forte, a igreja dos Colossenses. Foi quem mais sofreu com essa heresia. Então João vai diante dessa heresia e diz: esperem aí, porque está sendo dito a vocês que vocês podem separar vida de fé, e isso é errado. Está sendo ensinado para vocês que cristianismo pode ser vivido sem piedade. Esperem, isso é uma mentira. Vocês não podem viver dessa maneira. Sabe o que estava ocorrendo aqui, irmãos, nas igrejas da Ásia Menor? Mesmo afundados em um mar de pecados, os crentes, entre aspas, diziam o seguinte: eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Então João, o apóstolo do amor, vai diante deles, escreve essa missiva para eles e diz o seguinte: se vocês vivem nas trevas, vocês nunca nasceram de novo. Sabe por quê, irmãos? Cristianismo que não muda a vida é espúrio. Cristianismo sem moralidade é inexistente. É isso que João está nos dizendo aqui. Um cristianismo que não muda caráter, ele é ilusório. Sabe por quê? Porque o pecado sempre será uma barreira de comunhão entre o homem pecador e o Deus Santo. E João sabia disso muito bem. Me permita um exemplo do Antigo Testamento. De todos os reis de Israel, ou melhor dizendo, de Judá, um dos mais piedosos foi Ezequias. Pode ler a história. E em certo momento, Deus manda que Isaías vá lá no palácio de Ezequias e diga o seguinte a Ezequias: Ezequias, conserta a tua casa, porque tu viverás e não morrerás. Você sabe do texto, está lá em Isaías capítulo 38. O que era que Deus estava dizendo àquele rei tão piedoso? Deus estava dizendo àquele homem, irmãos, o seguinte:
Avalie a tua vida, Ezequias. Avalie a tua vida. Corrige os erros. Reconcilia-se com pessoas. Era isso que Deus estava dizendo a Ezequias. Sabe por quê, irmãos? Porque não está pronto para morrer quem ainda não arrumou sua casa, quem ainda não arrumou sua vida. Uma pessoa dessa não está pronta para morrer. E Deus dá esse conselho, essa ordem, melhor dizendo, ao rei Ezequias. Meus queridos irmãos, com base aqui no verso 6, perceba o seguinte: andar nas trevas significa viver no erro. Nesse domingo que nós nos reunimos aqui, tem muitas pessoas, mas muitas pessoas sinceras, querendo ouvir a verdade na mão de um falso mestre, sendo manipulada, sabe? Sendo manipulada, indo para o inferno, pensando que estão salvos. Então, andar nas trevas significa viver no erro, é ser doutrinado por um falso profeta, por um falso mestre. Esse é um ponto. Mas viver nas trevas também é deleitar-se no pecado, é andar nele. Isso é muito terrível, irmãos. É ignorar Deus. É isso que João está dizendo aqui. É não conhecê-lo de fato. É isso que ele está nos dizendo aqui no verso 6. E o que é que a gente aprende aqui também no verso 6? A vida de um cristão professo, a vida, os atos, são mais eloquentes do que suas palavras. E revelam o estado real de seu relacionamento com Deus. Permita-me lhe dizer algo aqui nessa tarde. Você vive de acordo com o que você crê. Eu vou repetir, você vive de acordo com o que você crê. Vamos para a forma prática? A maneira como você trata as pessoas é a maneira como você crê. A maneira como você se relaciona com seu irmão é a maneira como você crê. A maneira como você trata seus filhos é a maneira como você crê. A maneira como você vive com o seu cônjuge é a maneira que você crê. O seu testemunho, seja ele positivo ou negativo, diz muito acerca do que está no seu coração. Essa é uma realidade inegável. Verso de número 7. Verso de número 7. Aqui João dá um contraponto ao verso anterior, o verso 6. Olha o que o verso 7 nos diz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos parar um pouquinho aqui. O autor sagrado aqui, ele nos diz de forma muito clara, que quem anda na luz, trata o próximo de forma honesta. É isso que ele está nos dizendo aqui. Que andar na luz, leva aquele que anda na luz, a tratar o próximo de forma fraterna. É isso que o texto está nos dizendo aqui. Né? Isso aqui é muito claro aqui. Interessante, veja o seguinte: quem vive nas trevas não tem comunhão, irmãos. Aí você diz, mas pastor, eu conheço tanta gente que não conhece Jesus e vive em comunhão. Vive não, ele vive em cumplicidade. Ele vive em cumplicidade, ou seja, ele tem parceria para pecar. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Aquele ente seu tão querido, que faz torta todo domingo para você ir lanchar na casa dele. Pode ser sua tia, sua vovozinha, sua mãe. Mas aquela amiga dela, tão chegada a ela, vai ao domingo lá e a convida para ir para a missa. Mesmo cheia de boa intenção, elas não têm comunhão. Essa é uma realidade, irmãos, muito triste, mas é verdade. Elas têm cumplicidade, porque uma carrega a outra para as trevas. Essa é uma verdade, irmãos, muito clara nas Escrituras. E eu vou um pouquinho adiante, com base ainda no verso 7. Eu poderia lhe dizer o seguinte: nenhuma crença pode ser autenticamente cristã se separar o homem da sua relação com os demais e com o Deus verdadeiro.
Por mais piedoso, por mais piedosa que uma religião possa parecer, se ela lhe apresenta outra coisa para ser salva, que não Jesus Cristo, ela é espúria, ela não serve para você. E qualquer comunhão que você tenha, com quem quer que seja, se essa comunhão separa você de ter relacionamento com as outras pessoas dentro da sua comunidade de fé, não vem de Deus. É isso que João está dizendo aqui. Nada que destrua a comunhão fraternal pode ser verdadeiro. Eu vou dizer algo aqui para você nessa tarde. Você está aqui para amar. E você está aqui para servir. E você está aqui, inserido nessa comunidade, para aprender a perdoar e exercitar isso. Isso é andar na luz. Segundo o apóstolo João, com base aqui no verso de número 7. O que é que eu aprendo aqui no verso 7? Que aquele que anda na luz tem comunhão verdadeira. E quem tem comunhão verdadeira possui um coração quebrantado. E mais, se alguma coisa flui boa de você, entenda que isso é graça, não vem de você. Tudo que você realiza de bom, né, nessa terra, é graça de Deus sobre a nossa vida. E quando você finalmente puder perdoar alguém que lhe feriu, não é porque você está ficando melhor, não, é porque a graça está sendo derramada de forma mais abundante em você. É Deus trabalhando em você. Agora me permita nessa tarde lhe fazer um teste. Você anda na luz? Eu vou lhe dar um teste que você pode fazer em todas as suas relações interpessoais, para saber se você anda na luz. Vou lhe dizer aqui. Em qualquer relacionamento, por exemplo, entre casais, quando você for tomar uma atitude no seu casamento, quando você tomá-la, faça a seguinte pergunta: eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, continue. Eu vou tomar uma atitude com um filho. Essa atitude que eu vou tomar com um filho, o nome de Deus vai ser glorificado? Tome a atitude. Eu vou para a igreja com essa indumentária, com essa roupa, ou vou para um lugar com essa roupa, isso vai me identificar como uma mulher de Deus ou como um homem de Deus? Se sim, é para a glória de Deus, vá. Tudo que você for fazer, passe por esse crivo. O que eu estou fazendo irá glorificar ao Deus que eu sirvo. Se glorificar, faça. Ponto final. Se sim, continue fazendo. Interessante que João termina o verso 7, dizendo o seguinte: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, mesmo nós andamos na luz, mesmo nós sendo cristãos, isso não nos isenta de pecar. Nós iremos pecar, é verdade. Nós não somos perfeitos ainda, né? Nós ainda somos maculados pelo pecado. Mas interessante, né? Quando nós pecamos, atente para isso, não de forma deliberada, não de forma agendada, mas por acidente, porque ainda temos uma natureza caída que habita em nós. Olha o que João nos afirma no verso 7, que o sangue de Cristo foi eficaz e é eficaz, não apenas para perdoar nossos pecados passados, mas também para nos purificar dos pecados presentes, dos pecados do dia a dia. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é andar em segurança. Sabe por quê? Porque um crente verdadeiro, ele não agenda pecar, mas ele peca. Por acidente, é verdade, mas nós pecamos. Hoje nós pecamos, amanhã iremos pecar. A nossa natureza é propensa a isso. Mas quando isso acontece com alguém que anda na luz, João é muito claro. O sangue derramado lá na cruz é poderoso para nos purificar e manter nossa comunhão com o Pai. Olha o verso 8 e o 9. Olha o que o texto sagrado nos diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos,
e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual é o pior engano que existe na vida de uma pessoa? O auto-engano. O auto-engano. E isso era presente na vida aqui dos falsos mestres. E também dos falsos crentes, que estavam aqui na Ásia Menor. Uma coisa, irmãos, é o diabo nos enganar. Uma coisa, por exemplo, é você estar dentro de uma seita, como o Testemunho de Jeová. E lá o diabo está lhe enganando. Mas outra coisa muito diferente é o auto-engano. É você jurar que é salvo, sem nunca ter sido. O auto-engano é terrível. Os falsos mestres, eles proclamavam em alto e bom som aqui, que eles já haviam chegado a um nível tão alto de espiritualidade, que o pecado não os atingia mais. Sabe o que eu percebo, irmãos, na vida de muitas pessoas? Que parece que a gente se converteu tal dia, e é verdade. Aí a gente já não precisa mais de ler Bíblia, a gente já não precisa mais de orar, a gente já não precisa mais de confessar pecado, a gente não precisa mais, irmãos, de ter aconselhamento. Há muita gente assim, irmãos, sabe? Que acha que já tem um nível tão grande de espiritualidade, que ela pode tocar a vida dela sozinha. Eu não preciso de ajuda. Era o que estava acontecendo aqui. Esses homens diziam: eu não peco mais, o pecado não me atinge mais. Eu já estou num grau de espiritualidade tão elevada, que o pecado não consegue me alcançar. Que ensinamento diabólico, irmãos. Que ensinamento diabólico. Eles afirmavam que não tinham pecado nenhum. Ou seja, João diz: vocês estão se auto-enganando. Se nós afirmamos que nós não temos pecado, irmãos, nós estamos negando a razão pela qual Cristo morreu. Ele morreu por nós, e nós somos pecadores. Essa é uma grande verdade. Então deixa eu lhe fazer aqui um alerta nessa tarde. Cuidado, porque o pecado, ele anestesia o coração. O pecado, ele insensibiliza a alma. O pecado, ele cauteriza a consciência. Queridos, há pessoas que estão num grau tão alto de vida em trevas, que o pecado já não dói mais. Olhe, se você se diz cristão, e você peca, e consegue dormir em paz, reveja sua conversão. Porque Davi, no Salmo 51, ele diz que enquanto não confessou os seus pecados, os seus ossos doíam. Davi estava dizendo: enquanto eu não confessei o que aconteceu entre eu e Betseba, eu vivia doente. O travesseiro, eu encharcava de choro. As minhas lágrimas era a minha alimentação. Eu não tinha vontade nem de comer, nem de beber, nem dormia. Um salvo se comporta assim quando peca, meu irmão. Mas se alguém, por acaso aqui, ou me acompanhando de forma remota, se você vive em pecado, vive deliberadamente em pecado, e isso já não faz a menor diferença na sua vida, eu acho que o alerta já ligou na sua vida, ó, há tempo, há muito tempo, há muito tempo. Sabe o que eu estou querendo lhe alertar aqui nessa tarde? Presta atenção. É muito possível, eu vou repetir, é muito possível viver em pecado e ainda assim sentir-se segura e ter certeza de que tudo está bem na relação com Deus. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas assim, irmãos, que juravam estar salvos e não estavam. Um exemplo clássico disso é Judas, né? O Iscariote. É um exemplo clássico disso. Ele jurava que estava salvo quando não estava. Ele jurava ter comunhão com Deus quando ele não tinha. Porque uma prática comum na vida de Judas era o quê? Roubar. Roubar.
Para Judas era comum roubar, enfiar a mão no dinheiro e tirar para ele. Isso era algo muito comum para ele. Veja que não era adultério, veja que não era mulher, nada disso cativava, chamava a atenção de Judas, não. Judas era movido pela avareza. E todos nós que estamos aqui, nós temos esse pecado de estimação, que precisa ser morto todo dia. É isso que João está querendo aqui nos alertar. Olha, interessante, eu conheci uma comunidade à luz da Bíblia, que vivia dessa maneira, irmãos. Eles juravam que estavam salvos, mas eles estavam perdidos. A igreja de Laodiceia, porque eles chegavam no culto e diziam em alto e bom som para toda a Ásia Menor: nós somos ricos, não é verdade? Nós não precisamos de nada, estamos bem de vida. Mas Jesus faz um diagnóstico diferente do que eles pensavam sobre si mesmos. Eles viviam no auto-engano. E Jesus diz: vocês não sabem que vocês são infelizes, sim, miseráveis, pobres, cegos e nus. Sim ou não? Sim. Então o pior engano que pode acontecer na vida de alguém é o auto-engano. É você jurar que está salvo e não está. Atente para a seguinte observação: eu não estou dizendo com isso que um crente verdadeiro perde a salvação. Eu estou dizendo o seguinte, que há pessoas que hoje convivem, irmãos, em muitos arraiais evangélicos, que nunca foram salvos, mas tomam ceia, fazem parte do hall de membros, lhe dão a paz do Senhor, sabe? O idioma dele é totalmente mudado, o idioma evangeliquez, né? Ele diz que não é desse mundo, ele diz a paz do Senhor, ele diz misericórdia, ele diz está repreendido. Contudo, essa pessoa anda nas trevas. E eu lhe alerto de novo: andar nas trevas, ou seja, está atolado nas trevas de forma deliberada, de forma consciente, é sinal de um não salvo. É sinal de um não salvo. Olha o verso 9, por gentileza. Olha o que João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que eu aprendo aqui? Presta atenção, queridos. A única condição, à luz desse verso 9, para que o homem tenha comunhão com Deus, é reconhecer seu pecado e confessá-lo. Eu vou repetir: a única condição para o homem ter comunhão com Deus é reconhecer seu pecado e confessá-lo. Vamos mais um pouquinho adiante. Antes de nós termos comunhão com Deus, nós precisamos, irmãos, ser perdoados e purificados. O que é que eu aprendo aqui ainda no verso 9? Quem confessa pecado mostra arrependimento. E arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Você pode passar o tempo todinho aqui de cara feia para mim, não tem problema nenhum. Né? Não, eu não vejo problema nenhum com isso. Desde que você mude. Chorar, dizer que não fez, não vai adiantar nada para você, meu irmão. Você precisa confessar. E você precisa abandonar. E quem confessa pecado mostra arrependimento. Atente para o seguinte: a nossa natureza é assim como eu vou descrever agora, irmãos. A nossa natureza é adâmica. A tendência humana, a tendência do velho homem que ainda está em você. O velho homem, está lembrado? Aquele que manda você fazer coisas erradas, eu tenho ele também. Para esse homem não tem redenção. Eu tenho que crucificá-lo todo dia. E eu tenho que alimentar o novo homem, para que ele se sobreponha sobre o velho. Porque o velho é alimentado pela carne, e o novo é alimentado pela palavra de Deus. E aquele que eu alimentar mais vai sobrepor sobre o outro. É assim com qualquer um de nós, comigo também. Veja bem, a nossa natureza, a tendência humana é esconder. Lembra-se de Caim? Chamou o irmão para o campo. E quando Deus chega para ele e diz: cadê teu irmão Abel?
Ele diz o seguinte: por acaso sou eu tutor de Abel? Em outras palavras, eu nem sei onde Abel está, quando ele já havia matado. A tendência de qualquer um de nós, quando pecamos, é esconder, como fez Caim. Mas também, a nossa tendência é transferir a nossa culpa para outrem. Nós aprendemos isso com quem? Com nossos pais, com Adão e Eva. Foi ou não foi? Adão, por que tu comesse do fruto? Adão, não fui eu, Senhor. Eu estava tão bem sozinho. Aí tu inventaste de trazer Eva à existência. Aí ela me deu o fruto, eu comi porque Eva me deu. Mas Eva, por que você fez isso com um tadinho de Adão, o bichinho, tão inocente? A Eva disse: o problema não sou eu. Foi essa serpente que apareceu e me incentivou a comer. A tendência do homem, irmãos, é esconder pecado. E quando ele não faz isso, ele acha um culpado, ele nomeia um culpado, para dizer que o problema não está nele, está no outro. Sim ou não? A nossa tendência é essa. Mas Deus nos manda. Você quer ter comunhão com Deus? Todos os dias, confesse seus pecados. Há um texto lá em Efésios, que diz que nós temos todos os dias nos revestir do novo homem. Não é verdade? Tirar a roupa do velho homem, colocar de lado e se vestir do novo homem. É isso que nós temos que fazer todos os dias. E nós fazemos isso todos os dias quando nós confessamos os nossos pecados. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você. Nunca faça confissão genérica. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa orar e eu me espantei. Ele orava assim: Senhor, perdoa as multidões do meu pecado. Eu digo: meu Deus do céu, você está entendendo? As multidões do meu pecado. Eu digo: em 24 horas ele pecou de uma forma dessa, múltipla desse jeito, de forma geométrica, não é verdade? A multidão dos meus pecados. Ei, queridos, você não pode generalizar. Deixa eu te dar um conselho aqui nessa tarde. Chame seu pecado pelo nome. Diante de Deus, diga a Deus o seguinte: Senhor, eu sou invejoso. Eu estou morrendo de inveja do paletó daquele pastor. Tá certo? Só tem esse, já está. Eu estou. Que paletó bonito. Como eu sou. Ei, dê nome. Ou senão, Deus, eu tenho ódio de fulano. Me ajuda a perdoar fulano. Dê nome. Pecado a gente deve nomear. Confessar é ser honesto com Deus. É concordar com Deus que nós estamos errados. Sim ou não? Sim, confesse. Mas dê nome a seus pecados. Não diga: Senhor, me perdoa os pecados que eu cometi hoje. Não, diga: Deus, eu sou avarento. Senhor, eu menti. Me ajuda a sair da mentira. Deus, me ajuda a sair de rede social que não glorifica teu nome. Eu tenho olhado aquele site. Nomeie seus pecados. Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu digo isso? E aqui é meu quarto ponto. Nós devemos confessar nossos pecados primeiramente a Deus, porque todo pecado é, em primeira instância, um pecado contra Deus. Agora atente para o que eu vou dizer aqui nessa tarde. Se seu pecado não só atingiu Deus, mas atingiu algum irmão seu, você tem que pedir perdão a Deus e a seu irmão. E a seu irmão. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa tarde? A confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Eu gostaria, como diz o pastor Jamerson, que você gastasse 30 segundos da sua preciosa vida para pensar agora, se por acaso as suas atitudes atingiu alguém. Talvez você diga: pastor, eu já pedi perdão a Deus. Sim, mas tem pecados que requer reparação. E você tem que ir lá naquela pessoa e pedir perdão. Foi isso que Zaqueu fez? Foi. Senhor, se roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação aqui nessa casa.
além de confissão, tem pecados que é necessário reparação. Irmãos, quem tem comunhão com Deus não oculta pecado, pelo contrário, os remove. Os remove. Assim como as trevas não prevalecem na luz, o pecado não prevalece em quem tem vida com Deus. Por favor, não estou dizendo com ninguém daqui, tá bom? Não conheço a realidade de você nessa área. Mas, irmãos, eu não consigo, é inadmissível na minha mente, um crente velhaco. Eu queria conceber na minha mente uma pessoa que, como diz Jamerson, viu a cruz ensanguentada e não paga os outros. Não entra na minha mente, não. Sabe, eu tenho dificuldade em entender uma conversão dessa. Por que eu digo isso? Se nós estamos pecando nas coisas triviais, imagina nas coisas extraordinárias. Porque para mim, pagar outra pessoa, ser honesto, é algo que a gente aprende com os nossos pais. Sim ou não? Eu acredito que sim. E como é que alguém, irmãos, diz ter comunhão estreita com Cristo e não paga os outros? Mas enfim, o verso 9, João diz o seguinte, ainda no verso 9, diz que Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa tarde. Ele lhe perdoa. Confesse, abandone. O sangue de Cristo é poderoso para perdoar. Ele é fiel e justo. E mais, o mesmo João diz que ele nos purifica. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Ele restaura a nossa comunhão com o Deus Pai. Ele nos purifica. Assim como diz o texto de Isaías capítulo 1. Tu pode botar aí, Leon. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Por gentileza. Está saindo? Amém. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, ou seja, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Eu gostaria nessa tarde que você saísse daqui com a plena certeza: há perdão para o meu pecado. Eu vou confessá-lo, vou abandoná-lo e a comunhão vai ser restaurada. Verso 10. Olha o que o texto sagrado nos diz. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele o quê? De Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, quem declara que não peca, revela a atitude de um infiel, que nunca vai se arrepender, que nunca vai se regenerar. Interessante aqui, né? Se alguém chega, à luz desse verso 10, para o apóstolo João, se alguém chegar ao ponto de dizer que não peca, a palavra de Deus não tem lugar na vida dessa pessoa. Para João isso é muito claro, a base aqui do verso 10. Eu gostaria de uma pergunta crucial para você nessa tarde. Para tudo que nós vimos até agora, veja bem, de que forma Deus remove o pecado de alguém? Deu para entender? Eu vou tentar lhe explicar. Primeiro, à luz do verso 7, Ele nos limpa de todo pecado. Mas interessante, irmãos, que no verso 9, Deus especifica qual é a nossa parte. Ou seja, a provisão de Deus e a responsabilidade do homem caminha de mãos dadas. O que é que eu estou querendo dizer aqui, nessa tarde?
quando o homem e Deus dizem a mesma coisa sobre o pecado, o sangue de Cristo dissolve a mácula do pecado. Deus sabe que você pecou, claro, mas você também tem que concordar com Deus quando você peca. E quando você faz isso, queridos, com certeza, o seu pecado é apagado. Portanto, Deus nos limpa, mas há a nossa parte nesse processo todo. Nós temos que confessar, sabe? Nós temos que concordar com Deus quando nós erramos e dizer: Senhor, me ajuda. Eu pequei, Senhor, eu pisei na bola, mas eu estou disposto a ser restaurado. Vamos terminar? Capítulo 2, verso 1 e 2, e aqui eu concluo essa mensagem dessa noite. Olha o que João diz, verso 1, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, nós podemos ter 3 atitudes em relação ao pecado. Nós podemos escondê-lo, nós podemos confessá-los, mas nós podemos também triunfar sobre ele. É o que João passa a apresentar aqui. E uma forma que me chamou a atenção é a maneira como João trata os crentes da Ásia Menor. Ele chama ele de meus filhinhos. João trata seus leitores de forma pastoral, de forma carinhosa. Querido, deixa eu dizer algo aqui para você. Quem lhe ama, quem ama você, zela pela sua alma. Quem lhe ama, expõe a verdade para você. Quem lhe ama, tem cuidado e tem zelo por onde você vai viver a sua vida eterna. João tinha zelo pelo rebanho. João amava o rebanho, sabe? E gostaria muito que o seu rebanho fosse alvo dos seus conselhos, porque sendo alvo dos seus conselhos, todo aquele povo iria viver perto de Deus. Coloca uma coisa no seu coração nessa manhã, nessa tarde. Quem ama você, se preocupa com seu destino eterno. E João diz eles, filhinhos, meus filhos, né? Percebam uma coisa aqui. João não diz que eles estão vivendo em pecado. Verso de número 1 do capítulo 2. Pois para esse autor, eu repito, abra seus ouvidos. Quem vive em pecado, nunca viu Deus, irmãos. Nunca conheceu Deus. Por gentileza aí, Alion. Capítulo 3, verso 6 dessa carta. Olhe bem. João está dizendo aqui no verso 1. Escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Mas para o apóstolo do amor, quem vive em pecado, ele pensa isso sobre ele, olha. Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. E mais, irmãos, para João, capítulo 3, verso 9, Elion, olha o que ele diz aqui, olha. Quem vive na prática do pecado, nunca nasceu de novo. Olha o que ele diz no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática. Veja que ele não está dizendo não peca, ele está dizendo não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, a palavra. Esse não pode viver pecando. Por que ele não pode viver pecando? Porque ele nasceu de novo, porque ele foi regenerado. É isso que ele está nos dizendo aqui. Apesar de tudo isso, o apóstolo João era ciente da fragilidade humana e do poder sedutor de Satanás. Meus irmãos, esse verso 1 aqui do capítulo 2, é como se João tivesse no seu gabinete pastoral, ouvindo uma súplica das suas ovelhas, de uma das suas ovelhas que caiu em pecado. Essa imagem veio na minha mente. É como se João tivesse já velhinho, ainda em Éfeso, e uma ovelha muito querida dele entrou na igreja e perguntou: pastor João, eu caí em pecado, o que eu faço agora?
E ele vai responder. Ele vai responder. O que é que ele diz no verso de número 1 do capítulo 2? Se um crente comete um pecado, ele continua sendo filho de Deus. A comunhão entre o pai e seu filho, que pecou, com certeza é interrompida por causa do pecado, mas não a sua filiação, a menos que esse filho se recuse a reconhecer o pecado. Os irmãos estão me entendendo? Quando você peca por acidente, a comunhão entre você e Deus é rompida, mas a filiação permanece. E essa comunhão só é estreitada novamente quando você reconhece seu pecado, confessa seu pecado, certo? Abandona esse pecado, você volta a ter comunhão com Deus. É isso que João está nos ensinando. Por quê? No verso 1 ele diz: porque ele é o nosso advogado. Jesus nunca nos defendeu como inocentes. Ele reconhece que nós somos culpados, mas diante do Pai, o nosso advogado apresenta a obra vicária dele, como o quê? Como a base da nossa absolvição. Meus queridos irmãos, no tribunal de Deus não existe réu primário. Todos nós pecamos. Nós também não temos bons antecedentes. Não, nós não somos réu primários, nem também temos bons antecedentes. Outra coisa, não existe pena comutada, ou seja, você pode pagar de outra maneira. Não, só os arrependidos serão perdoados. Os irmãos estão me entendendo isso? Só quem se arrepende será perdoado. Baseado em quê? No mérito de Cristo. Portanto, deixa eu lhe dizer algo aqui nessa tarde. Nós não podemos confiar em nossa sinceridade. Nós não podemos confiar em nossos méritos. Não adianta nossas obras. Nós não colocamos a nossa fé em penitências. Queridos, não adianta recorrer a Pedro, a Maria, a João, a Paulo, ao Papa, a novos intercessores. Não. Jesus é o titular da ação. Ou senão ele não é o nosso advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando você peca, o justo se apresenta em teu lugar. Louvado seja Deus por isso, porque você confessa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: ele é o Messias de Deus, ele é o Cristo, ele cumpriu as exigências da lei por nós, portanto, ele é justo. Irmãos, nós não estamos salvos porque nós somos bons. Nós estamos salvos porque nós entregamos a nossa vida ao homem Deus, Jesus Cristo de Nazaré, e ele se entregou por nós. Não tem como nós perdermos a salvação. Ele diz que ele é nosso advogado, né? Nosso advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo. E o verso 2, João termina dizendo o seguinte: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus, ele não é apenas o nosso advogado, ele também é o sacrifício perfeito. Louvado seja Deus por isso. Para nos defender no tribunal de Deus, era necessário que a lei violada por nós fosse cumprida, e Jesus cumpriu. E que a justiça ultrajada por nós fosse satisfeita. Jesus satisfez. Portanto, deixa eu lhe dizer algo aqui. Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Ele sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele levou sobre si toda a nossa culpa. Ele se fez pecado por nós. O que João está nos dizendo aqui é que Jesus é a reparação pelos nossos pecados. Queridos, nós não devemos mais nada a Deus. Toda a nossa conta foi paga. O que é que você tem que fazer? Querido, quando deslizar, se arrependa, confesse e abandone e continue caminhando. Em Cristo nós somos livres.
É sempre bom lembrar, a propiciação é uma iniciativa inteiramente de Deus. Deixa eu dizer algo aqui a você. Deus lhe ama tanto, ou Deus lhe amou tanto, que antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado o Cordeiro para morrer no nosso lugar. Isso é amor. Você está me entendendo? Você é tão amado no céu, que antes de Deus criar qualquer coisa, no coração de Deus havia nascido já a cruz, porque Ele sabia que ia entregar o único filho dele, para que pudesse morrer por você, por mim, para que nós pudéssemos ser salvos. Isso é amor. Ele já havia providenciado a propiciação pelos nossos pecados, a reparação pelos nossos pecados. É sempre bom lembrar disso. E eu termino dizendo o seguinte: é bom enfatizar que não foi a cruz que produziu o amor de Deus, mas o amor de Deus que produziu a cruz. Vamos terminar com esse texto? 1 João capítulo 4, verso 10. Adianta um pouquinho aí sua Bíblia. 1 João 4, 10. Vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui na tela, né? Porque é uma versão só. Aí pode ser de uma forma uníssona, né? Vamos lá, todos juntos? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós estamos estudando essa carta, né? A carta de Romanos. E eu vou citar apenas dois versos que se encontram no capítulo 8 dessa carta, versículos 33 e verso 34, que lança muita luz sobre o que nós acabamos de ouvir na tarde de hoje. Verso 33 do capítulo 8 diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos judeus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ei, em Cristo nós temos segurança. Durma tranquilo, durma tranquilo.